Olá, eu sou Cledson Bernardo e começa mais um programa Atitude Sustentável SA. Fui conversar com Patrícia Iglesias, que é presidente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Também fui na empresa Alonda conhecer um pouco do processo sustentável que eles têm na sua cadeia de produção. Olha, o programa está sensacional. Vamos começar então com a entrevista da Patrícia Iglesias. Segue aí. Patrícia, é um prazer muito grande estar aqui na CETESB falando com você. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Atitude Sustentável SA. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser de muita valia para mim e para todos que estão nos assistindo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar de um tema tão relevante que é a questão ambiental, né? Bacana. A CETESB hoje é um órgão do governo extremamente importante. Mas fala pra gente, o que é que a CETESB faz aqui no estado de São Paulo? Nós gostamos muito de falar sobre o que a CETESB faz, porque as pessoas às vezes confundem, né, com outras empresas públicas. Na verdade, a CETESB é responsável pela fiscalização das indústrias, fiscalização em geral do ponto de vista ambiental, licenciamento e vai muito além disso. É uma empresa que tem 52 anos de existência, é uma referência no Brasil, na América Latina, na pauta ambiental, né? E nós temos, por exemplo, laboratórios que fazem todo um acompanhamento da qualidade, desde a qualidade do ar, a qualidade das águas, né? E fazem coletas também quando é necessário, quando acontecem eventos, acidentes. Temos as áreas técnicas, então a diretoria que trabalha muito licenciamentos de indústria em geral, que é a diretoria de controle, e uma diretoria específica de impacto que trabalha os grandes empreendimentos. Então, hoje, qualquer coisa praticamente que você vai fazer, é necessário ter essa visão do ambiental, né? Se é viável, se o impacto ambiental é absorvido no meio ambiente. É isso que a CETESB faz. Olha só, que bacana, que interessante. As empresas hoje, elas precisam, para elas operarem, elas precisam de licenças ambientais, né? E nesse mundo dos negócios, a gente sempre tem uma dor do empresário, que é muito difícil tirar licenças ambientais. Inclusive o governo federal hoje, ele busca flexibilizar o licenciamento ambiental. Como é que você enxerga isso vindo do empresário e como você enxerga isso vindo do Poder Público Federal? Em termos práticos, o licenciamento acaba sendo fundamental para desempenhar a atividade. Eu acho que é um histórico, né, de muitos anos em que, na verdade, se levava muito tempo para conceder uma licença. Então, há um clamor, né, do setor privado de que houvesse uma agilidade maior na concessão das licenças. Nós assumimos a CETESB em 2019 e começamos a fazer um trabalho muito forte do ponto de vista da eficiência no licenciamento. Então, o licenciamento não pode deixar de lado os aspectos ambientais, isso é fundamental, é um direito previsto inclusive na Constituição Federal, mas tem que ter celeridade, tem que atender ao timing do negócio, né? Há muito investimento para se trazer uma atividade nova. O que eu posso colocar para vocês é que o trabalho que nós fizemos na CETESB, nós chegamos a ter uma produtividade maior do que, por exemplo, comparando com a gestão anterior, mais de 30%. Então, hoje, licenças que levavam às vezes meses, e já aconteceu até de ter quase que um ano para conseguir uma licença ou mais, hoje nós temos para as licenças de operação o prazo médio de 31 dias. Que é um bom prazo. Que é um prazo muito bom, porque você leva em conta, né, as análises técnicas todas que precisam ser feitas. E há um projeto de lei até para flexibilização do licenciamento. Eu costumo dizer que para nós não faz diferença nenhuma, porque nós conseguimos avançar muito e, ao meu ver, a eficiência que deve ser atingida, ela diz respeito à gestão, a uma boa gestão das áreas internas e também, agora eu vou falar um pouco para o setor privado, né, que tem essa reclamação. Também faz muita diferença o tipo de documentação que nós recebemos. Se aqueles documentos que vão instruir o licenciamento não chegam da forma correta, então nós vamos precisar fazer um comunique, pedir complementos, né?
E isso até me desculpe estender um pouco a resposta, mas isso também se reflete num programa interno que nós criamos que se chama CETESB de Portas Abertas, onde nós orientamos os nossos técnicos e as nossas áreas a atender os empreendedores previamente. Então, no caso de dúvidas, e aí eu coloco para quem precisa licenciar atividade na CETESB, nós estamos à disposição para um atendimento, inclusive presencial, porque isso elimina muitos prazos, diminui muitos prazos. Você dar entrada com a documentação da forma correta. Olha, isso é muito bom a gente saber que é uma dor, né, na verdade, dos empresários em reclamar, mas também eles também têm que entregar a documentação e as solicitações de acordo com o padrão CETESB. Veja bem, Patrícia, você é advogada e já veio, na verdade, da Secretaria do Meio Ambiente, se eu não me engano, Correto. não é isso? Qual foi o seu maior desafio em chegar na CETESB e falar assim, eu preciso agora melhorar, até mesmo você tem um chefe que é rígido, né, exige muito, né, dos seus gestores. Qual foi o maior desafio de chegar aqui na CETESB e falar assim, vou ter que organizar, eu acredito que já estava organizando, mas melhorar a casa? Eu acho que a questão da visão do governador, né, que vem do setor privado, tem muito a ver com a minha forma de enxergar as coisas. Eu venho da advocacia ambiental, então também entendo esse timing do negócio. Eu acho que o maior desafio inicial, pelo menos, era essa questão da celeridade na concessão da licença, né? Então, foi a primeira coisa que o governador colocou, que deveria haver uma celeridade, uma eficiência para atender, né, e diminuir muito esses prazos. E, de fato, nós conseguimos. E até para dar uma dimensão, assim, do volume, né, no ano passado nós atendemos 60 mil pedidos de licença. Então, fizemos 60 mil análises, concedendo ou não, né? Mas 60 mil, que foi o ano mais eficiente da CETESB nos 52 anos de existência da CETESB. Maravilha. O melhor ano anterior tinha sido 2015 e ele ficou 20% mais ou menos abaixo ainda dessa meta do ano passado. Mas é claro que há o desafio de gerir as pessoas, né, de fazer a gestão como um todo. É uma empresa, são 1.700 funcionários, mais ou menos. Então, para cada área, você tem que ter também uma visão adequada, né, de acordo com a atuação daquela área. Eu acho que são desafios que nós ainda estamos, né, trabalhando. Acho que sempre eles estão presentes e faz parte, né? É importante que haja desafios no desenvolvimento da atividade. Muito bacana. Patrícia, a gente tem vários problemas, o Brasil tem vários problemas na área ambiental e essa área me parece que ela agora está sendo vista e entendida como algo importante em todas as áreas, né, da sociedade, tanto para a sociedade como para as empresas. A questão do resíduo industrial. Hoje, como é que o Estado de São Paulo administra esses resíduos, principalmente de classe 1, que são resíduos perigosos? Então, a CETESB tem todo um regramento e qualquer pessoa pode consultar o nosso site para verificar, né, qual é esse regramento para gestão. Então, vai depender do tipo de resíduo. Resíduo industrial, a depender do tipo de resíduo, tem uma destinação previamente estabelecida. Para a CETESB é muito importante esse acompanhamento do resíduo, então é o que a gente chama de uma rastreabilidade, né? Então, você obtém o CADRE, por exemplo, e tem que colocar e ter claramente os dados de para onde vai o resíduo, porque a responsabilidade ela continua existindo em termos práticos, exato. Mas também temos a questão da gestão dos resíduos hospitalares, que é uma preocupação para a CETESB. Agora, nesse período de pandemia, nós tivemos todo o licenciamento dos hospitais de campanha e nesse licenciamento, inclusive com condicionantes para a desmobilização do hospital. Então, no momento que acaba o hospital de campanha, a gente acompanha também aqueles resíduos para onde vão ser levados pós-utilização. E os resíduos urbanos, né, que também são um grande desafio no Brasil. A parte industrial, eu diria que é a mais regulada, é a que está mais em ordem em termos práticos, né? Até do ponto de vista de emissões, de poluição do ar, o nosso licenciamento hoje é sinérgico, ele leva em conta o todo, então ela é uma parte que funciona muito bem. Eu acho que os maiores desafios no Brasil ainda estão atrelados à gestão de resíduos sólidos urbanos, né? O lixo, falando de uma forma não técnica, é uma questão bastante relevante. Nós temos várias tecnologias para o gerenciamento desses resíduos.
desde a reciclagem, o envio para o aterro sanitário, até mesmo o coprocessamento. Qual dessas tecnologias você acha mais adequada hoje para o estado de São Paulo? Tá. Bem, nós trabalhamos o tema de resíduos há muitos anos. O estado de São Paulo avançou muito nos últimos anos, muito, a ponto de que nosso último inventário, que é relativo a 2019, aponta que a gestão adequada de resíduos no estado é de 97,8%. Ou seja, nós não temos lixões no estado de São Paulo, que é uma característica própria nossa. Se nós formos comparar com o Brasil, só para a gente ter uma ideia, no Brasil tem mais de 50% ainda de resíduos sendo levados para lixão. Esse dado é chocante, né? É muito pesado, porque a legislação que regula é de 2010, então já se passaram 10 anos e não houve um equacionamento desse tema. Agora, eu acho difícil dizer que tem uma dessas possibilidades sendo a única. Eu acho que é uma conjunção de fatores. Nós precisamos ter o aterro, sim, porque ao se fazer naquela ordem de prioridade da lei, e mesmo com reciclagem, né, você vai ter algumas coisas que necessariamente terão que ir para o aterro. Então, o aterro é fundamental, ele é uma obra de engenharia com todos os cuidados e, em regra, ele, sendo bem operado, não vai gerar nenhum problema. Agora, o que nós temos que avançar é que sempre se colocou praticamente tudo no aterro, inclusive aquilo que poderia ter uma outra destinação. Então, o grande desafio desse momento histórico é sair dessa questão de apenas no aterro e passar, na verdade, para outras tecnologias. Aí entra, por exemplo, a questão dos combustíveis derivados de resíduos, né, o CDR, que hoje já tem regramento no nosso estado, o coprocessamento, a questão da biomassa, tem exemplos interessantíssimos, que levam, inclusive, para um conceito que para as empresas é muito importante hoje, que é o conceito da economia circular. Você poder utilizar até os resíduos, aquilo que seria um problema na produção, transformando em um novo negócio. Um novo produto e uma nova solução, exato. Na verdade. Né? Então, por exemplo, o nosso regramento no estado, ele não permite uma incineração por incineração. Mas ele traz um regramento que, se a partir daquele resíduo ou daquela biomassa você puder gerar um combustível, então ele tem uma razão de ser. E aí, efetivamente, nós vamos incentivar. Por quê? Porque você vai fechando aquele ciclo. E isso acontece muito, por exemplo, nas usinas de cana, né? Já temos modelos em que aquela biomassa que resta da produção é utilizada para a geração desse combustível, o combustível e inclusive o decorrente de metano que vem das cidades pode ser utilizado também com essa finalidade, abastecendo os ônibus, caminhões, enfim, e até mesmo gerando energia elétrica para abastecer a cidade. Olha só que interessante, muito bom essa conversa, porque eu tenho certeza que muita gente está nos vendo agora, nem sabia dessas informações. Agora veja bem, São Paulo é uma das maiores cidades que existe hoje no Brasil. Geramos resíduos diariamente e a gente até vou confidencializar alguma coisa, uma situação aqui com você. Eu fiquei recluso devido à Covid 12 dias. E você não imagina o quanto de resíduo eu gerei, né? Eu fiquei num flat e eu coloquei todos os resíduos na varanda. E começou a encher-se, todos os dias você gera resíduo. E o próprio prédio, por ser um flat, ele não tinha a destinação correta. Sim. Ou a reciclagem daqueles resíduos. Ou seja, eu descobri durante a pandemia que eu gero muito resíduo. Quais são as ações que o Estado tem hoje para conter esses resíduos? Seja via sociedade, seja da indústria. Sim, o Estado de São Paulo trabalha fortemente com a logística reversa, né? Que é um conceito de administração de empresas, mas que está inserido na nossa legislação. Ele prevê que aquilo que no passado acontecia, quando vamos dizer, o industrial vai colocar um produto no mercado, ele tem uma responsabilidade apenas de entregar para o consumidor e acabou. Hoje, pela nossa legislação, não. Ele precisa fazer a gestão do resíduo pós-utilizado ou do próprio produto pós-utilizado, por exemplo, no caso dos eletroeletrônicos e das embalagens, está dentro dessa legislação. Então, no estado de São Paulo, nós temos uma regra
que começou em 2015, na verdade. À época, como você mencionou, realmente estive à frente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e, como secretária, eu publiquei uma resolução, que é a Resolução 45 de 2015, que previa que para renovar licenças ou para conceder novas licenças, as empresas tivessem que fazer logística reversa. Olha só. Depois disso, a CETESB publicou decisões de diretoria, trazendo os regramentos mais específicos, e hoje, no nosso estado, nós não renovamos licença e nem concedemos licença se a empresa que está envolvida nessa linha, né, de frente aí da logística reversa não faça logística reversa. Esse é um auxílio muito grande, porque força a ter esses sistemas paralelos ao sistema do município, em que você pode, por exemplo, entregar o resíduo num ponto de entrega voluntária num supermercado, como as pessoas muitas vezes veem, né, no supermercado, aqueles locais para colocar o resíduo, e outros sistemas que possam existir em parceria com cooperativas, com catadores, né? Patrícia, a gente conhecendo os sistemas de outros países, como a Itália, nós temos lá projetos sensacionais e pouca lei. Aqui no Brasil nós temos mais leis e poucos projetos. Por que você acha que existe esse desequilíbrio? Você acha que o brasileiro, na verdade, tem costumes e comportamentos que têm que ser melhorados? Ou, na verdade, a gente só consegue fazer algo se tiver alguém ali multando, exigindo? Tem aquele ditado popular que diz que as coisas são feitas ou no amor ou na dor. É verdade. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Culturalmente, nós temos uma dificuldade de mudança de comportamento. Eu gosto muito de pensar na questão lembrar do exemplo do cinto de segurança, que as pessoas não usavam e só passaram a usar quando, de fato, houve multa. Exatamente. Então, infelizmente, né, a legislação acaba sendo necessária em função disso. Mas, bem, eu sou da área do direito. No direito nós falamos o seguinte, que o direito é um sistema de segunda ordem, ou seja, ele tem que atender aos anseios da sociedade. E tem que atender aos anseios da sociedade até mesmo quando a sociedade não sabe dizer quais são esses anseios. Então, por exemplo, na gestão de resíduos, para usar um assunto que nós estávamos falando, é preciso que a regra jurídica venha impor um comportamento. E aí, efetivamente, nós vamos buscar essa mudança de forma de ser, né? Nós, então, dependemos ainda muito da legislação. Muito longe. Não, eu acho assim, eu colocaria que a legislação brasileira é atualíssima. Eu não sei se você sabe, mas a Constituição Federal Brasileira de 88 foi a primeira no mundo a usar a expressão meio ambiente. Olha só, não sabia. Então, nós somos modelo para outros países, inclusive. O que acontece, né, é que entre a norma, a lei e a aplicabilidade da regra, existe uma distância no nosso país. Talvez seja isso que, comparando com o contexto europeu, eu posso ter menos normas, mas se aquela norma estiver daquela forma, ela vai ser, de fato, aplicada assim. Então, tem que haver esse trabalho para a efetividade da norma, em que ela seja aplicada e seja cumprida. O Estado de São Paulo trabalha muito nesse sentido na área ambiental, seja nas regras de licenciamento, por exemplo, na logística reversa. Ele acabou sendo precursor desses temas. Em outros, por exemplo, essa questão de vincular a licença a fazer a gestão do resíduo, aconteceu primeiro em São Paulo, e só agora nós temos outros estados seguindo o mesmo tipo de regra. Então, enfim, a legislação ela tem um papel de dar o suporte, de fazer andar, né, para aquilo que nós queremos, já que nós falamos em um meio ambiente mais ecologicamente equilibrado. É isso, eu acho que a entrevista de hoje foi muito boa, estar aqui na CETESB, é muito bom conversar com alguém que a gente fala assim, a gente tem muito medo da CETESB. A gente não, a empresa tem muito medo da CETESB, né? Acha que a CETESB só fiscaliza, só muda. Mas não, na verdade, vocês estão aqui abertos para um diálogo, para uma conversa, para tirar dúvidas do empresário que tem dificuldade, né? E eu achei isso muito bacana, essa abertura de diálogo. Eu acho que isso, se nós podemos frisar, é um ponto importante para nós, que é, de fato, prestar esse atendimento e essa orientação.
Então, não é preciso pensar que a CETESB tem um viés apenas punitivo. Pelo contrário, o papel de orientação ele tem que ficar mais forte do que o papel punitivo, de forma que, orientando bem, não haja necessidade de fazer a punição, né? É isso. Patrícia, um prazer muito grande estar aqui na CETESB, um prazer muito grande falar com você. Obrigado por nos receber e eu queria que você deixasse as últimas considerações. Eu que agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui e reforço, né, a importância de nós pensarmos na questão ambiental. Eu acho que hoje o mundo todo traz essa agenda. Não existe atividade privada, não existe agronegócio, não existe nada dessas questões com sustentabilidade, com o tempo, sem se levar em conta a agenda ambiental. Então, a nossa busca diária deve ser de um equilíbrio entre os aspectos ambientais, os aspectos econômicos, e eu acho que o recado final é esse, né? Que nós possamos também individualmente fazer a nossa diferença para, de fato, buscarmos um mundo mais sustentável, que é o que nós queremos para nós e também para as futuras gerações, né? Isso aí. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada. A cada dia cresce a preocupação ambiental. Junto a ela, as necessidades das empresas a se adequarem ao desenvolvimento sustentável de acordo com as normas ambientais. Para suprir essas necessidades, a Engecom Ambiental, que é uma marca do grupo Engecom, atua prestando consultoria em licenciamento ambiental, regularização fundiária, gerenciamento de áreas contaminadas, auditoria ambiental e implantação de práticas sustentáveis em pequenas e médias empresas. Mais informações, acesse o site engecomambiental.com.br ou pelo e-mail comercial@engecomambiental.com.br. Olha que entrevista bacana, não é verdade? Queria agradecer novamente a Patrícia por nos receber e a CETESB por falar sobre o licenciamento ambiental, resíduos sólidos e todas as ações positivas que a CETESB aí oferece na área industrial. E agora nós vamos entrevistar o CEO da Alonda, uma empresa que colocou no seu core business o conceito de sustentabilidade. Vamos ver como ficou essa entrevista? Segue aí. Léo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande tê-lo aqui no Atitude Sustentável S.A. É prazer todo nosso. Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre sustentabilidade, falar sobre meio ambiente, porque esse é o nosso dia a dia e a gente agradece muito a atenção e a oportunidade que vocês estão dando para a gente. Muito bacana. É muito bom falar sobre sustentabilidade e principalmente numa empresa como a sua, a Alonda. O que a Alonda faz? A Alonda ela tem como propósito transformar a engenharia através da sustentabilidade. Então, dentro do centro da companhia, na estratégia, a ideia foi trazer sustentabilidade para dentro dela. E aí sempre pensar em 3 pilares, ambiental, social e econômico. E eu costumo dizer o seguinte, se um desses 3 pilares não estão adequados, a gente não está com uma solução sustentável, uma solução aderida ao que realmente o mercado precisa. Então, no final das contas, nós somos uma empresa de engenharia que propõe soluções ambientais, sempre com uma ótica de tentar transformar um passivo que o cliente tem num ativo. E aí fazer com que a gente crie valor para onde a gente estiver posicionado. Muito bacana. A gente fala em meio ambiente, sustentabilidade, a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil ou no mundo que são os resíduos sólidos. Uhum. Falando em resíduos, quais são as soluções que vocês têm hoje aí para o mercado? Então, quando a gente fala de meio ambiente, eu acho que resíduos sólidos é um pilar assim, gigantesco dentro da oportunidade ambiental. E tratar resíduos sólidos como oportunidade, como valor, eu acho que fez a grande diferença para a gente. Quando a gente olha com atributos de economia circular, de ter valoração, da gente entender como a gente criar valor para o cliente, fazer com que ele não coloque no aterro ou despeje de maneira inadequada algum resíduo que ele produza, e sim entender a cadeia de valor e fazer com que nessa cadeia de valor a gente utilize esses produtos de maneira mais adequadas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu costumo dizer que a gente não tem uma tecnologia própria, única, para tratar os resíduos. Isso é muito dependente do tipo do resíduo, da classificação, do material, da localização onde esse cliente esteja. Então, para cada solução que a gente propõe,
a gente tem a prerrogativa de fazer um estudo adequado de como criar valor. E o investimento que essa companhia fez foi um investimento em pessoas. O que a gente tem de maior ativo? A gente tem pessoas que têm a capacidade de gerar soluções e de entender quais são as dificuldades e as dores do cliente, sempre pensando com pilar de sustentabilidade. Então, a gente consegue propor vários tipos de soluções, independentes dos resíduos que existam, mas, claro, a gente tem muito melhor, alguns bons posicionamentos ao longo da nossa história. Olhando o mercado, vamos dar um exemplo do mineração, a gente já fez muita coisa de manejo de resíduos. Então, a gente tem hoje um track record no Brasil de ser a companhia que trabalhou nos grandes acidentes ambientais que geraram uma quantidade de resíduos assim absurdos. E a gente conseguiu criar muito valor para os clientes onde a gente estava localizado. Léo, é muito bacana falar com você, porque vocês é uma empresa brasileira, mas que tem negócios em outros países como a Argentina. Qual a diferença que você acha desses dois mercados voltados à sustentabilidade? Em relação aos dois mercados, você tem... Eu acho que na América Latina a gente está numa posição ainda de muita oportunidade. Diferente da Europa, a gente aqui na América Latina, e diferente dos países que a gente está posicionados, claro que você tem um problema cultural, um problema de modelo mental, um problema de educação que existe em alguns países, entre um e outros, que você tem a maior percepção da influência do segmento ambiental. Então, hoje você vê investidores, você vê quem está consumindo, você vê clientes com uma percepção muito maior do segmento ambiental. E isso, entre o Brasil, entre a Argentina, entre Equador, Panamá, Colômbia, a gente não tem uma tanta diferença. Até porque a gente, olhando como bloco, a gente é muito parecido. A gente não tem uma disparidade educacional comparado com a Europa, que faça com que você tenha uma diferença muito grande em percepções. Mas é claro, olhando o mercado ambiental, olhando o mercado de sustentabilidade, se a gente olhasse há 10 anos atrás, a gente não estava conversando sobre sustentabilidade como a gente conversa hoje. Exatamente. A gente não falava da importância do mercado ambiental como a gente conversa hoje. E aí, olhando com um horizonte de futuro, olhando para 10 anos na frente, você começa a observar que a tendência, e esse caminho está sendo perseguido, que daqui a 10 anos na frente o mercado ambiental ele vai ser muito maior do que ele é hoje. A importância ambiental, a importância de trazer soluções sustentáveis, ela é muito maior do que ela vai ser hoje. Então, a gente acredita muito que a partir do tempo, ao longo do tempo, essa percepção ela vai melhorar muito. É um desafio muito grande. Eu falo para todo mundo que esse desafio está posto não só para nós, diferente de outras crises que puderam acontecer nos países ou no mundo, existiram crises setoriais. Essa não é uma crise setorial, isso é uma crise global. Isso é um problema a qual ela interfere em todos os mercados, indiferente qualquer ele que seja, e a gente precisa pensar exatamente como conduzir essa jornada, como conduzir essa caminhada de maneira mais segura possível. Ao mesmo tempo, a gente, quando aconteceu a pandemia, a gente juntou todo o corpo diretivo da companhia e a gente procurou entender, e assim, muito junto com nossa área técnica de saúde, com nossos médicos de saúde, para a gente entender como é que a gente poderia continuar nossas atividades de maneira estruturada, de maneira adequada, sem deixar em risco a vida das pessoas, cuidando da vida das pessoas. Léo, obrigado por participar do nosso programa. Fico muito feliz em ter uma empresa como a Alonda aqui no Brasil. Obrigado você pela oportunidade. A gente está assim, aberto a qualquer discussão necessária para poder trazer essa conversa melhor para o dia a dia das pessoas. E obrigado novamente pela oportunidade. É isso aí. Olha que bacana, parabéns à Alonda pelas ações sustentáveis implantadas. Bom, eu queria agradecer aqui pela audiência de vocês, te espero no próximo programa, você não deixa de seguir as nossas redes sociais, conto com você, hein? Até a próxima.